O Marcel falou aqui, dominar o Cypress é suficiente para conseguir uma vaga de QA ou as empresas pedem mais ferramentas? Marcel, tem muita empresa que pede mais ferramenta, tá? Mas às vezes eles querem que você saiba uma das ferramentas. É muito improvável que você vá para um projeto que ele está utilizando duas ferramentas de automação, tipo o Cypress e Playwright, sabe? É muito improvável. Pode acontecer, mas é uma desorganização bem grande. Um projeto nunca deveria utilizar mais de uma ferramenta de teste automatizado, tá? A não ser que você pegue mais de um projeto ao mesmo tempo, e pode acontecer. Só que assim, qual que é a graça? Galera, lembra que eu comentei que, antes eu utilizava Ruby, eu utilizava Selenium, inclusive eu utilizava Ruby, Selenium e Cucumber, para quem não sabe, tá? Eu também utilizava Cucumber, foi a primeira ferramenta que eu aprendi, foi Ruby, Selenium, Cucumber e Capybara para poder trabalhar teste automatizado. Então, tipo, eu usei Cucumber também, então eu falo mal de Cucumber, falo mal não, né? Eu não gosto muito, mas é porque eu já usei. O que acontece, né? Voltando ali para a história, falando um pouco mais sobre ferramentas, eu aprendi a ferramenta Selenium, né, com Ruby e tal, RSpec, que eu utilizava para teste de API. Quando eu aprendi Cypress, era muito parecido. E aí, quando eu fui aprender Playwright, era muito parecido. Se você for tentar aprender essas três ferramentas, Selenium, Cypress e Playwright, em JavaScript, cara, você vai ter pouquíssima curva de aprendizado se você aprendeu qualquer uma delas. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu faço, eu acho que esse vídeo já tem um pouco mais de um ano, que eu fiz fazendo a comparação entre as três ferramentas utilizando JavaScript. Fiz uma automação utilizando Cypress, uma automação utilizando Playwright e uma outra automação utilizando Selenium. E eu testei as três ao mesmo tempo, vi e falei o que eu achava de cada uma. E eu fiz um projetinho pequenininho para as pessoas verem, né? Para ver qual que era a diferença. E vocês veem quão parecidos são. Óbvio, tem diferenças, é claro, elas têm pontos melhores e piores uma entre uma e a outra, mas é muito intuitiva a forma que elas funcionam, é muito parecida. O Gabriel Ferreira falou aqui, você já fez esse teste no Postman, né? Teste de API, você diz? Eu uso bastante Postman, tá? Eu gosto bastante do Postman, apesar de não necessariamente ser a ferramenta mais utilizada no mercado. Na verdade, Postman é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado, mas assim, ela não é ferramenta para automatizar tão bem assim. Eu acho que tem ferramentas melhores, mas cara, Postman quebra um galhão e cria collection, deixa organizado, eu adoro. Eu sempre tinha desenvolvedor que me pedia coisas do meu Postman, porque meu Postman tava com vários testes lá, automação feita para eu garantir que tinham coisas testadas certinha. Nossa, era muito bom. Você já fez esse teste no Postman, né, de um e-commerce. Sim, e é engraçado que teve uma época que eu fazia teste automatizado para um e-commerce real mesmo. Eu fazia teste automatizado no Postman não, né? A gente fazia com RSpec. Mas eu tinha algumas coisas no Postman também, mas eu fazia teste automatizado para API, só para API. Inclusive eu já fiz isso em mais de uma empresa, só que nessa empresa especificamente eu não trabalhava com front, era só API mesmo, era uma delícia. Eu adorava fazendo teste automatizado de API. O Gabriel falou aqui, desculpa deixar eu reformular, assisti e aprendi com você a fazer testes de API no Postman, de um vídeo que você fez de um e-commerce. Sim, é o Server REST. É bem legal esse vídeo, o pessoal gosta bastante. Eu preciso trazer, não sei se eu trago outro ou parecido. O Rafael falou aqui, eu quero entrar, preciso aprender a automatizar. Como só tem eu como QA e eu não sei quase nada, preciso aprender, porque é uma grande oportunidade de crescimento dentro da empresa. Rafael, não deixa de automatizar, cara, não só dentro da empresa, mas também no mercado de qualidade, de tecnologia, cara. Se você aprende automação, você se torna um QA muito mais competitivo. Eu sempre falo, não deixe de estudar testes automatizados. Teste automatizado não é tudo, mas ajuda muito na carreira. Quem normalmente acaba ficando estagnado são pessoas que não aprendem teste automatizado, não se aprofundam nisso, tá bom? Pô, pessoal, e é assim, né? Isso foi muito legal de trazer também ferramentas para QAs, né, que QAs utilizam no dia a dia, que são importantes para QAs, não é somente quais ferramentas de testes automatizados, né? Inclusive eu mencionei muito teste automatizado de front-end aqui nessa live, mas assim, então, tem muitas outras coisas, e tem ferramenta, por exemplo, que as pessoas não comentam, que já é uma ferramenta que eu não indico para quem já não tá querendo se tornar pleno, né? Eu acho que tem uma ferramenta que vale muito a pena você aprender, que é ferramenta de monitoramento de código, né, para elas te darem métricas relacionadas a, por exemplo, sobre como tá a qualidade do código, para entender qual que é a cobertura de código que tem naquele projeto. E apesar de você, QA, não precisar trazer essa cobertura, né? Não é você que vai fazer os testes unitários. Ah, man, já ouvi... Tá, tem gente que trabalha fazendo teste unitário, mas isso não é um padrão do mercado.
Mas, bem, essas ferramentas de métrica, né, que a gente está falando aí de monitoramento, elas ajudam muito você a saber como está a saúde do projeto. Então, por exemplo, se o projeto ele não tem uma métrica boa de teste unitário, tá tipo, com 20% de teste unitário, vamos aumentar isso. E aí você vai tentar trazer essa necessidade para o time, mostrar o porquê que é importante trazer os testes unitários, principalmente porque se a gente for olhar para pirâmide de teste, o teste unitário, ele é a base, né? Então, cara, vamos olhar nisso, né? Vamos tentar fazer isso. Mas são ferramentas que é muito difícil ouvir as pessoas comentar. Eu acho que eu ouço mais pessoal de DevOps falar, que são ferramentas de monitoramento. Tem muito pessoal de DevOps que implementa isso. Mas ferramentas como Sonar Cloud, Code Climate, Deep Source, tem também o Sonar Cube, que é Sonar Cloud, Sonar Cube é a mesma coisa, que são ferramentas que são super fáceis de implementar, super simples, ninguém precisa estudar mais que, tipo, um dia, assim, para poder implementar uma ferramenta dessas num projeto, e vale super a pena para te trazer mais notoriedade dentro da empresa também, certo? O Jonas falou aqui, né, as inteligências artificiais facilitaram a área de QA em algum aspecto? Jonas, elas facilitaram sim, elas fazem com que você seja um QA muito mais performático, né? Não só QA, como desenvolvedor também, tá certo? Então, basicamente, tipo, eu acho que a inteligência artificial é muito interessante, é muito importante começar a aplicar, né, no seu dia a dia, porque, assim, hoje dá para viver sem ela, obviamente, mas viver uma vida ou continuar crescendo na área de qualidade, ou na área de tecnologia que for, ou até mesmo em outras áreas e não prestar atenção em IA, é bobeira, tá? Então vale muito a pena sempre estudar. Só que lembrem-se, não tô falando para você estudar com a IA, ficar perguntando qual que é o problema. Qual que é o problema aqui? Me ajuda. Resolve o problema do meu código para mim. Não, pelo amor de Deus, tá? Isso não indico. IA é muito legal para estudar, mas se você souber perguntar direito. IA aumentou a senioridade técnica de um profissional? Cara, a IA aumentar a senioridade técnica de um profissional. Eu acho que é assim, você consegue ser um profissional muito mais performático com inteligência artificial. Tá? Eu vou ser bem sincero, eu utilizo às vezes para fazer automação de teste, IA, para poder me ajudar a resolver alguns problemas e tal. Eu nunca gosto muito da resposta que a inteligência artificial dá para mim. Eu sinto que ela me dá uma resposta muito genérica, óbvio, né? Depende do prompt que a gente imputa, mas ela me dá uma resposta muito genérica, de um jeito muito mediano, que um código que tipo, eu bato o olho e às vezes daria para resolver. Ou melhorar ele de certa forma, deixar ele mais simples de se entender, certo? Então, assim, eu acho que ele melhora muito a performance de uma pessoa, e tecnicamente falando mesmo. Tipo, ele vai codar mais rápido, principalmente se for coisa simples. E dia a dia são coisas simples, né? Não é sempre, principalmente falando sobre automação de teste, que você vai ter que fazer um código hiper complicado. A maior parte do tempo você vai estar ali cobrindo o caso de teste, né? Mas, cara, é o que eu falei. Não tem uma resposta certa, sinceramente. Eu acho que ele não vai aumentar a senioridade técnica de um profissional. Eu acho que ele vai realmente aumentar a performance desse profissional e talvez deixar ele um profissional mais competitivo. Porque um profissional que não tem aquilo, talvez seja um cara que entrega mais lento. Só que aí, se você for também parar pra pensar, ele trabalha mais lento, quem que vai monitorar isso, né? Mas assim, eu concordo que ele vai ser mais performático. Agora, se isso vai ser visível no trabalho dele ou não, também não sei, cara.